Bom dia. Bom, eu vou usar aqui o microfone verde. Verde, cor de esperança, né? Então, e hoje nós lemos no Salmo 146, uma leitura muito apropriada pela manhã, que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E não somente isso, ele completa que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então nós louvamos a Deus, porque Ele é o nosso Deus, é nele quem colocamos a nossa esperança, e é nele quem buscamos o nosso auxílio também. Irmãos, nós iniciamos na semana passada, à noite, um estudo na Palavra de Deus, na primeira carta de João. E comentem aí quem assistiu a primeira lição, apesar de ter sido no culto da noite, um culto online também. E nós vamos continuar meditando em 1 de João, a primeira epístola, a primeira carta de João. É interessante que vocês marquem isso como um compromisso, para que todos os domingos possam acessar aqui o Facebook, o site da igreja, para que possamos aprender juntos, continuar aprendendo juntos. É importante nós estudarmos a Bíblia de forma sequencial, domingo após domingo, em casa também meditar dia após dia na palavra de Deus, porque é ela quem nos sustenta, é ela quem nos edifica. Sem ela, nós não podemos crescer espiritualmente. Então é importante que nós tenhamos esse hábito de fazer nossa leitura diária em casa, de estar meditando em família, mas também estar estudando regularmente as Escrituras, como nós estamos fazendo na primeira epístola de João. É uma epístola, um livro muito importante para nós. Como eu disse, é um livro de fácil entendimento, apesar de conter teologia bastante profunda, conceitos teológicos bastante importantes, bastante profundos, mas é de fácil compreensão. João, ele escreve de maneira simples. E interessante notar, eu não falei na semana passada, que a carta, quando inicia ali no capítulo 1, não tem assim uma introdução dizendo que foi escrita de João e para quem foi escrito. João é como aquele professor, né, que já dá matéria no primeiro dia de aula, então ele já chega colocando conteúdo. E nós aprendemos na semana passada com respeito ao verbo da vida, que o Evangelho ele não é uma fábula, o Evangelho é um fato, ele pode ser provado. E hoje nós vamos continuar aprendendo coisas a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus, através dessa carta. E eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para nós. Uma outra coisa que eu não falei na semana passada, e hoje, como é uma escola bíblica dominical, talvez nós tenhamos um pouquinho mais de tempo, é que a carta de João ela foi escrita para um grupo de igrejas ali da região da Ásia. Então, João ele não escreveu para uma pessoa específica, ele escreveu para um grupo de igrejas na região da Ásia Menor, onde hoje fica mais ou menos a Turquia, aquela região ali próximo à Turquia. Ali existiam várias igrejas, e João, então, ele já tinha voltado lá da ilha de Patmos, já tinha sido liberto, e ele estava ali pastoreando algumas igrejas daquela região, principalmente a igreja de Éfeso. E João, então, notando que as igrejas da região estavam sendo atacadas ou influenciadas por uma heresia que estava crescente naqueles dias, naqueles anos, ele escreve, então, essa carta para todas aquelas igrejas. E então é uma carta para a igreja, contém princípios práticos para as igrejas. Foi escrita para o crescimento e edificação das igrejas locais, que eram pessoas simples, membros comuns, como nós. Então ela tem ensinamentos práticos para nós também nos dias de hoje. Nós podemos aplicar esses princípios que João traz aqui na sua carta para nós hoje, para a nossa igreja, a Igreja Batista Bíblica no Jardim Aeroporto. E todas as outras igrejas de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que estão abertas ou não,
online ou não, também nos dias de hoje. O contexto de 1 João, então, é de que falsos ensinos estavam adentrando a igreja. O principal deles era conhecido como o gnosticismo. E o que seria, então, o gnosticismo, né? Era uma ideia de que havia pessoas, falsos mestres, que haviam recebido uma revelação direta de Deus. Era uma revelação secreta, um conhecimento secreto da parte de Deus para eles. E eles ensinavam coisas, então, que não tinham sido testemunhada ou transmitida por Jesus e nem pelos apóstolos que viveram contemporâneos a João. E esses falsos mestres, apesar deles estarem participando da igreja local, deles estarem ali dentro, como membros também daquelas igrejas, talvez conversando com os membros todos os dias, né, com os líderes todos os dias, eles não tinham se convertido verdadeiramente. E como tais, sem o Espírito Santo, estavam sendo usados pelos inimigos para afastar as pessoas do evangelho verdadeiro e tirando então a alegria da certeza de salvação dos verdadeiros crentes em Jesus. Muitos estavam ficando até duvidosos, confusos, inseguros. Então João escreve esta carta com dois objetivos principais: defender a sã doutrina, primeiro objetivo de João ao escrever essa carta, e também trazer alegria e confirmar a salvação no coração daqueles crentes. É interessante notar que João, em toda a carta, ele usa e vai usar um recurso literário chamado contraste. É bastante interessante, né, saber que pessoas como João, que eram pessoas simples, mas inspirados pelo Espírito Santo, eles escreviam de uma forma tão bonita. Usa recursos para nos fazer entender melhor. E o recurso do contraste, então, ele usa para defender a verdade e tirar a dúvida do coração daqueles crentes. Então nós vamos ver que ele usa a ideia do amor e do ódio. Filhos de Deus e filhos do diabo. Verdade e mentira. Contrastes. Mas que deixa claro a diferença entre as duas coisas. E deixa também mais fácil a tomada de decisão. Nós vamos querer o amor ou o ódio. Sermos filhos de Deus ou filhos do diabo. A verdade ou a mentira. Tomar uma decisão para que a heresia não faça parte da vida daqueles crentes, ou da nossa vida. Nós temos que tomar a decisão pelo lado da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar uma dessas figuras que João usa, essas figuras de contraste, que é a diferença entre a luz e as trevas. A luz e as trevas. Então eu já escrevi aí, os irmãos de casa já sabem qual é o texto, né? Mas eu vou falar também para os irmãos aqui presentes. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Como eu percebi que ninguém precisou abrir a Bíblia aqui, então todos já estão no texto. Em casa também, por favor, abram aí em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. A mensagem, a leitura é curta, mas cheia de significado para nós. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, porque, ó Deus, a tua palavra ela permanece para sempre,
E ela, Deus, através dos anos, não muda. Obrigado, ó Deus, porque ela chegou até nós nos dias de hoje. E nós possamos, ó Deus, aprender com João, aprender com Jesus, aprender entre os irmãos aqui. E que possamos, ó Deus, estar santificando a nossa vida, sabendo que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Que nós também possamos estar buscando essa luz, pois como filhos do Senhor, filhos de Deus, nós somos filhos da luz. E que possamos andar em conformidade com essa verdade. É no nome santo do Senhor Jesus que eu oro agradecido. Amém. Muito bem, irmãos. Como nós lemos, é um texto bastante claro. Eu acho que todos podem ler esses 3 versículos e compreender ele claramente. É bastante fácil. É perfeitamente simples nós entendermos esse texto. E mesmo assim, ele traz princípios preciosos que devem ficar firmados no nosso entendimento. É importante nós gravarmos esses princípios na nossa mente. Devemos firmar no nosso entendimento. São coisas simples. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Hoje, como sempre, nós temos passado por um tempo em que a heresia tem entrado na igreja. A heresia tem rondado a igreja. E muitas vezes ela se parece tanto com a verdade, ou ela se disfarça tão bem, que muitos crentes acreditam nessas mentiras, nessas heresias, e não percebem o perigo disso tudo. Por exemplo, nós podemos pensar no universalismo. Dentro das igrejas, há pessoas que acham que todos vão ser salvos. No fim das contas, por Deus ser misericordioso, por Deus ser bom, Ele vai salvar a todos. É mentira. Temos também a teologia da missão integral, que diz se preocupar, que o necessário é se preocupar com as necessidades sociais da população. Esse é o verdadeiro evangelho. Não importa o espiritual. Temos que suprir as necessidades sociais. É chamado também do evangelho social. É importante nós nos preocuparmos com as condições sociais e as necessidades físicas das pessoas, mas a necessidade espiritual é muito mais importante. Temos outras heresias, como o MDA, a teologia da prosperidade, que já está há alguns anos, o triunfalismo, que diz que as pessoas, os crentes, os verdadeiros crentes, não ficam doentes, e todas as coisas que eles fazem, dá certo. João, nestes versículos, traz uma verdade principal, que podemos dizer que seria a nossa mensagem central do estudo de hoje. É que a santidade é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus. A santidade é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus. E eu quero apresentar hoje 3 razões para apoiar este ensino, de que é necessário santidade na nossa vida para termos comunhão com Deus. Quando eu falo comunhão com Deus, é mais do que ter um relacionamento com Ele. É mais do que ter uma amizade com Deus. Mas dizer que nós temos algo em comum com Deus. Quando eu falo em comunhão com Deus, e creio que João está tratando dessa forma também, quer dizer que nós temos que ter uma identificação com Ele. De alguma forma, nós temos algo em comum com Deus. Vamos pensar em comunidade, por exemplo. A comunidade aqui da nossa cidade. Então, nós temos a mesma língua, a mesma comida, a mesma forma de vestir, né? E nós vemos isso pelas regiões. Lá no sul, eles têm alguns sotaques, algumas expressões diferentes, se vestem de modo diferente, têm uma comida diferente, tem a comida mineira, a comida nordestina. Então, são coisas que eles têm em comum e formam, então, uma comunidade. O que nós, como os crentes, temos em comum? A fé em Deus.
Isso nos faz ter comunhão uns com os outros. Temos algo em comum, a nossa fé em Deus. Então, com essa ideia de comunhão em mente, de ter algo em comum, nós vamos pensar nessa verdade principal que eu disse agora há pouco. A santidade é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus. E a primeira razão está aqui no verso 5 já. Esse versículo mostra claramente a primeira razão pela qual a comunhão que nós temos com Deus é regida pela santidade. É regida pela santidade de Deus. E esta razão é porque Deus é santo. Eu disse que era simples. Deus é santo. O verso 5 nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é santo. Por isso, para termos comunhão com ele, nós precisamos andar em santidade também. Este é o algo em comum que nós temos com Deus para termos comunhão com ele. Devemos buscar andar em santidade também. E quando João fala assim, aqui, a mensagem que da parte dele temos ouvido, não é? É isso que está escrito. E vos anunciamos é esta. João está se referindo a Jesus. Ele é o verbo da vida, que nós vimos na semana passada. E ele continua ensinando então isto. A mensagem que nós temos ouvido da parte dele, vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João ouviu isto, aprendeu isto da parte do próprio Filho de Deus. Ele ouviu de Jesus. E ele começa então no versículo 5 apresentando um princípio teológico que ele aprendeu diretamente de Jesus. E o princípio é: Deus é luz. E este princípio de Deus como luz vai ajudar a mostrar aos seus leitores na época e também a nós hoje, diante do padrão de santidade, porque Deus é santo, um modelo de vida ou a diferença, e João gosta de colocar os contrastes, eu já disse, né? A diferença entre uma vida incoerente e um modelo de vida coerente com este princípio. Nós vamos ler isso nos versículos 6 e 7. Nós vamos ver isso, o bom exemplo, aliás, o mau exemplo primeiro e depois o bom exemplo. Uma vida incoerente e uma vida coerente. Nós vamos ver depois. A figura das luzes e das trevas sempre é muito presente na Bíblia. A Bíblia sempre faz esse contraste entre luz e trevas. E na Bíblia, a luz ela tem um sentido intelectual. A luz tem um sentido de uma verdade que nos orienta, né? Por exemplo, os instrumentos antigos de orientação. Antigamente, antes de ter a bússola, por exemplo, né, o GPS, como que as pessoas se orientavam? Pelo sol, pelas estrelas, né? Os magos do Oriente seguiram a estrela, se orientaram pela estrela para chegar até Jesus. Se orientavam pela lua mesmo, também à noite, né? Existia o calendário, foi formado o calendário solar, o calendário lunar. Pensem no mar, por exemplo, o farol. Então, os navios, quando iam chegando de alguma terra no escuro, eles viam um farol e sabia que ali estava a terra firme. Então, eles tinham que manter distância daquele farol e também seguir para aquele farol, a fim de que, quando chegasse o dia, eles pudessem atracar. Então, a luz é algo que orienta o homem. Salmo 119, 105, versículo bastante conhecido, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a luz está como algo que mostra o caminho para o fiel. Luz na Bíblia tem em si o significado de uma verdade que orienta. Mas não somente isto. Eu creio que João, ele estava mais voltado para um outro significado
de luz que eu vou falar agora. A luz como uma realidade moral. Luz, aqui em 1 João, sendo usada para representar a santidade, a pureza de Deus. A mensagem do Evangelho se enquadra perfeitamente na expressão Deus é luz e não há treva nenhuma. A mensagem do Evangelho fala da reconciliação do homem pecador para com o Deus que é santo. Nós estávamos separados de Deus, não podíamos estar em comunhão com Ele, porque nós estávamos em trevas, e Ele é luz. Mas Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e agora diz, a palavra de Deus diz, que nós somos filhos da luz. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, e ler um versículo ali que apoia esse pensamento. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 5. Olha só. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. E ainda Efésios capítulo 5, versículo 8, algumas páginas para trás. Efésios capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler a partir do versículo 7 até o 9. Diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E por que não ler o versículo 10 também? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Se um dia você se esquecer de como pregar o Evangelho, comece assim: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Marque esse versículo, 1 João capítulo 5, aliás, 1 João capítulo 1, versículo 5 na sua Bíblia. Você não vai se perder, você vai conseguir pregar a quem você deseja, porque Deus é luz e nós estávamos em trevas, mas agora em Cristo somos filhos da luz e podemos desfrutar de um relacionamento com Deus novamente. Quando se fala da santidade, nós vemos na Bíblia que é um dos atributos mais utilizados, mais enfatizados dele. A santidade de Deus é um dos atributos que é mais enfatizados na Bíblia. No Antigo Testamento, os judeus, quando queriam falar da pessoa de Deus, dizer que Deus era santo, eles diziam da seguinte forma: Deus é santo, santo, santo. E a língua hebraica é diferente da língua portuguesa, né? Quando eles usam, quando eles repetem 3 vezes, eles querem dar ênfase. Aqui no português seria o superlativo, que é o mesmo que dizer que Deus é santíssimo. Deus é santíssimo, santo, santo, santo. Uma santidade imensurável, que não se pode medir. E ainda mais, o atributo da santidade de Deus é um atributo qualificador dos outros atributos de Deus. Como assim? É o mesmo que dizer que a justiça de Deus é santa. A misericórdia de Deus é santa. O amor de Deus é santo. A ira de Deus é santa. A santidade de Deus traz perfeição a todos os outros atributos de Deus, que poderiam então, talvez, ser questionados pelos fabricantes de heresia. Um Deus irado poderia soar mal, mas a ira dele é santa. Um Deus justo
que pune um pecador, mas a justiça dele é santa. Não há mácula, não há mancha. Também implica dizer que Deus não tem nenhuma mancha, como eu disse, nenhuma mácula. Nós pecamos, mas Deus não. Ele é perfeito em sua santidade. E nós podemos ver isso através da vida de um homem, Isaías. Isaías, no capítulo 6, os versículos de 1 a 7, 1 a 8, nos mostra a relação que há entre um homem pecador e um Deus santo. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. Olha só como está escrito. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 olha o superlativo aqui, é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha a reação de Isaías, no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías, ele teve uma visão do trono de Deus, uma visão de Deus, e quando ele teve essa visão, a primeira reação dele foi de desespero, foi de temor, e ele disse: ai de mim, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É mesmo que ele está dizendo: eu estou perdido, eu vou morrer. Isaías, ao ter a visão aqui de Deus, ele primeiramente se olha para dentro de si, ele olha para dentro de si, e ele vê o quão pecador ele era, diante da santidade, santo, santo, santo de Deus. Depois ele olha em sua volta e vê como era a sociedade em que ele vivia, tão pecadora. Mas é interessante notar que somente depois que ele é tocado pela brasa viva do altar, e o seu pecado, então, os seus lábios foram purificados, e o seu pecado perdoado, é que ele pôde ter uma comunicação direta com Deus. É que ele pôde ouvir a Deus e também falar com Deus. É necessário santidade. Isaías somente estabelece uma comunicação direta com Deus depois que o anjo vem e purifica então os seus lábios, e os seus pecados são perdoados. Isto é um exemplo claro da necessidade de purificação para restabelecer um relacionamento com Deus. E isso também confirma a mensagem central. A santidade é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus. Então, para termos comunhão com Deus, para ser usado por Deus, como Isaías seria usado agora também, precisamos confessar o nosso pecado e saber que Deus é santo. Esta é a primeira razão que apoia, que embasa a nossa verdade central. Vamos continuar então no versículo 6 de 1 João, capítulo 1. João, no verso 5, ele apresenta um princípio
o princípio qualificador, né, de que Deus é santo. E agora ele vai mostrar 2 exemplos práticos sobre a resposta de uma pessoa à santidade de Deus. O mau exemplo e o bom exemplo. No verso 6 está escrito, notem as palavras, é muito importante essa construção do texto. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós precisamos lembrar aqui que o que João estava refutando, né? Ele estava, do que ele estava se defendendo, ou defendendo a igreja. João está defendendo a sã doutrina contra os princípios gnósticos que ensinavam que Jesus não havia vindo em carne. Os gnósticos, eles criam que o Espírito era essencialmente bom. O Espírito era bom e a matéria, o corpo, era essencialmente mal. Assim, os falsos mestres estavam espalhando dentro da igreja de que o Espírito era inviolável. Nada que você fizesse com o seu corpo, com a matéria, poderia violar o Espírito. Podiam aprontar o que quisesse, cometer que pecados pudesse, que o Espírito continuaria bom. O corpo já está perdido mesmo. O corpo não tem solução, por isso que eles eram inclinados para o pecado. Mas o Espírito não era atingido. O Espírito era essencialmente bom, ele não poderia ser atingido pelos pecados do corpo. E vocês devem conseguir então imaginar a bagunça, né? A libertinagem, o pecado desenfreado que estava tomando conta das igrejas. O pecado desenfreado estava tomando conta daquelas pessoas que estavam se voltando a esses falsos mestres. Achando, apesar de estarem na igreja, frequentando os cultos, a igreja, achavam que estava tudo bem. Porque o corpo é ruim mesmo, mas o espírito, ele é bom. Ele é inviolável, assim pensavam. E João, sábio e inspirado pelo Espírito Santo, ele escolhe as palavras certas e usa os verbos dizer e depois andar. E esta diferença faz toda a diferença, não querendo ser redundante, mas faz toda a diferença para Deus em relação ao crente. E mais, quando você lê aqui o verbo andar, João se refere à vida, às atitudes da pessoa. E no verso 6, então, ele é taxativo. Ele diz, se dissermos, da boca para fora, se dissermos que mantemos comunhão com Deus, mas andarmos uma vida, uma atitude de trevas, você é mentiroso. E não pratica a verdade. É isto mesmo que João estava querendo dizer. Se da boca para fora você diz que mantém comunhão com Deus, mas a sua vida não comprova isso, a sua vida é uma vida de trevas, uma vida de amor ao pecado, uma vida de satisfação no pecado, você é mentiroso e não pratica a verdade. Os falsos mestres, eles diziam desfrutar de uma intensa comunhão com Deus, um conhecimento secreto de Deus, mas viviam nas trevas, ensinavam obras de trevas. E João interpela: se você tem comunhão com Deus e anda em trevas, tem algo errado. Ou Deus não é santo, ou você é mentiroso. E nós já sabemos a resposta para essa pergunta. Isso mostra a incoerência do ensino dos falsos mestres. Eles não desfrutavam coisa nenhuma de comunhão com Deus.
Porque Deus é santo. Deus não flerta com o pecado. E isso constitui a segunda razão, então, que embasa a verdade principal de que a santidade é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus. A segunda razão é porque luz e trevas não se misturam. Luz e trevas não se misturam. Assim como água e óleo não se misturam, luz e trevas também não se misturam. E esse conceito da separação de luz e trevas, de santidade e pecado, aparece em toda a Bíblia. Por exemplo, quando Israel estava para entrar na terra prometida, Deus deu uma ordem a eles. Deus exigiu deles obediência a um mandamento. Ele disse: vocês não se misturem com esses outros povos. Vocês não devem se misturar com nenhum povo da terra. Vocês vão ser uma nação pura no meio de um povo impuro, porque luz e trevas não se misturam. Isso mostra que o ensino que os falsos mestres estavam trazendo para a igreja era um ensino falso, mentiroso, porque eles não tinham comunhão com Deus. Mas as obras que praticavam, aliás, eles diziam ter comunhão com Deus, mas as obras que eles praticavam eram obras de trevas. João, então, com esses versículos, ele desmascara os falsos mestres que diziam da boca para fora ter comunhão com Deus, mas suas práticas, a libertinagem do corpo, eram contrárias à verdade do Evangelho. E nos nossos dias, o gnosticismo não é mais uma ameaça como religião. Não tem mais força dentro das igrejas, né? Esse ensino. Mas ainda hoje, a influência desse ensino é sim uma ameaça à verdade pura do Evangelho. Quando nós olhamos para o neopentecostalismo, por exemplo, nós não vemos pessoas se declarando ungidos, pessoas que afirmam ter uma revelação especial de Deus. Não existem nesses movimentos pessoas que se intitulam apóstolos e declaram ter um conhecimento secreto de Deus, uma nova revelação. Nós não vemos isso na televisão, nos panfletos. Agora estão um pouco sumidos, né? Porque a curanderia que eles tanto pregam, tanto prometem, não está fazendo nenhum efeito contra o coronavírus. As portas dessas igrejas estão tão fechadas quanto a nossa, e eles não sabem então o que fazer. Mas ainda hoje existem falsos mestres que se dizem seres especiais, dotados de um poder, dotados de um conhecimento secreto, e multidões vão atrás deles, enganados. Mas quando nós olhamos para a vida desses homens, além de pregarem um evangelho falso, o que nós vemos? Depravação, corrupção, roubos, mentiras, enriquecimento ilícito. Nós vemos o mesmo quadro que é pintado por João aqui no primeiro século. O mesmo quadro. Falsos mestres, dizendo ter comunhão com Deus e vivendo em trevas, mentindo e não praticando a verdade. O mais triste é que esta realidade não se aplica também somente aos falsos mestres, né, aos líderes. Assim como existem falsos mestres, existem também falsos crentes. E isto é uma realidade, infelizmente. São pessoas que, na sua maioria, falam e oram, parecendo ser fervorosos, andam para lá e para cá com ar de superioridade, mas a questão é que tudo aquilo é da boca para fora. No domingo, na igreja, são iluminados, mas durante a semana, no seu trabalho, na sua casa, as atitudes são de trevas.
há uma contradição na vida dessas pessoas. Afirmam ter comunhão com Deus, mas na verdade não têm. São mentirosos e não praticam a verdade. E eles não podem ter comunhão com Deus, porque luz e trevas não se misturam. Isto confirma a nossa mensagem central de que a santidade é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus. Agora nós vamos ver a conclusão do pensamento de João, né? Nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso culto online, mas nós vamos ver a conclusão do pensamento de João na defesa da santidade de Deus, no verso 7. Então João, ele começa lá no verso 5 apresentando um princípio. Deus é luz. E depois ele apresenta um exemplo de vida incoerente, mostrando que luz e trevas não se misturam. Agora ele vai apresentar um exemplo de vida coerente com o padrão de Deus, coerente com a luz que Deus é. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele mostra aqui no versículo 7 o perfil de um cristão autêntico. Veja que no verso 6 ele diz de alguém que diz, mas não faz, não é? No verso 6, diz, mas não faz. Então é um crente da boca para fora. Ele fala, mas não tem qualquer testemunho de vida. E é interessante mostrar que no verso 7, ao falar de um exemplo de vida coerente, ele usa a expressão andarmos. Se andarmos. Não mais se dissermos, mas sim se andarmos. João está preocupado em enfatizar as evidências da verdade do crente. Uma verdade que se traduz em ações, em modo de vida. João, ele vai começar a mostrar que o evangelho, o cristianismo, é muito mais do que palavras. É feito da palavra, da proclamação do evangelho, mas também de ações que evidenciam a fé que está no coração dos crentes. Por isso que João está dizendo, andarmos, andarmos. E esta é a terceira razão. Andar com Deus é andar na luz. É uma conclusão lógica do texto. Se luz e trevas não se misturam, andar com Deus é andar na luz. É tão simples que até uma criança consegue entender. Andar com Deus é andar na luz. Vamos ver um texto que apoia esse raciocínio. 1 Pedro, capítulo 1, algumas páginas para trás. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. Nesse texto aqui, Pedro ele está fazendo uma citação de Levítico, capítulo 11, e ele diz a partir do versículo 14 assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E no versículo 16 ele mostra o padrão de santidade. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Aqui está o padrão. Aquele que tem comunhão com Deus não se mistura com as trevas, mas anda na luz, porque Deus é santo. E nós devemos buscar a santidade também. Nós temos algo em comum com Deus. Devemos buscar a santidade porque Ele é santo. É um atributo comunicável de Deus. Deus comunica esse atributo a nós. Perdoa os nossos pecados e nós devemos então buscar a santidade de uma vida de obediência a Ele. O processo de santificação é um processo diário. Cada dia nós abandonamos o pecado
para sermos mais parecidos com Jesus. É um processo diário, não acontece de uma hora para outra, mas tem que ser algo que busquemos diariamente. E desta forma, a nossa comunhão com Deus é manifesta de uma maneira clara nas nossas ações, nas nossas atitudes, na santidade. Hoje, nós ainda lutamos contra o pecado, mas nós temos certeza de que no futuro o pecado será extinto de nossa presença. Nós não conviveremos mais com o pecado. No presente, apesar da nossa luta contra o pecado, nós já desfrutamos de comunhão com Deus. Mas no futuro, no céu, nós teremos uma comunhão completa, uma santidade completa. Portanto, se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus significa em duas linhas: ter abominação pelo pecado, ter repulsa, ódio pelo pecado, e um desejo por santidade, por se parecer mais com Cristo. Deixar qualquer inclinação das trevas para andar na luz. E o texto continua trazendo a nós algo maravilhoso. O texto do versículo 7 traz a nós dois resultados, que se nós observarmos na nossa vida, nós vamos sair daqui alegres, regozijando-nos por sermos de Cristo. Primeiro, nós mantemos comunhão com Deus. Eu sou aqui em Pedro, né? Mas eu tenho o decor. Mantemos comunhão com Deus. E o outro resultado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aliás, mantemos comunhão uns com os outros, né? O versículo 7. Ele começa falando de comunhão. De fato, o pecado atrapalha a nossa comunhão com os irmãos. O pecado atrapalha a nossa comunhão com os crentes. Mas quando nós somos salvos, Deus restaura em nós uma capacidade de relacionamento. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele restaura em nós uma capacidade de relacionamento saudável. Nós queremos um relacionamento saudável de santidade, de edificação, e é por isso que nós queremos e gostamos de estar na igreja com os irmãos, porque nós temos algo em comum: a fé em Cristo que nos salva. E ter comunhão uns com os outros é uma evidência de que nós andamos na luz. E o segundo resultado, então, é que andar na luz nos traz purificação dos nossos pecados. E é um ponto importantíssimo. Traz purificação dos nossos pecados. Lembram de Isaías? Somente depois que ele tenha os seus lábios tocados pela brasa tirada do altar, e que os seus pecados, então, que os seus lábios foram purificados, e os seus pecados perdoados, é que ele pode ter uma comunhão, uma comunicação com Deus. De forma semelhante, nós estávamos em trevas, e através do sacrifício de Cristo, pelo derramar do seu sangue, nós fomos purificados. E é pelo sangue de Cristo que nós podemos desfrutar da amizade, da comunhão com Deus. É interessante notar a expressão que João usa, né? O sangue de Jesus. Ele defende aqui a humanidade de Jesus. Jesus não era só espírito, como os falsos mestres lá estavam ensinando, estavam querendo deturpar. Ele é carne e osso e sangue. O sangue que foi vertido na cruz e que é poderoso para purificar os nossos pecados. Isso traz conforto. Traz conforto para nós e refuta então os ensinos dos falsos mestres. Muito mais, traz alegria a nós, certeza de salvação. Apesar da nossa busca pela santidade, nós ainda pecamos. Nós ainda pecamos. É uma realidade. Mas nós, quando pecamos, não perdemos a salvação, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
é um purificar contínuo de Deus. Contínuo. Nós aprendemos hoje, com esses 3 versículos de 1 João, aprendemos que a santidade, ela é fundamental para termos verdadeira comunhão com Deus, através de 3 razões: que Deus é luz, luz e trevas não se misturam, e andar com Deus é andar na luz. Quer saber como continua? Próximo domingo, se Deus permitir, nós saberemos. Que Deus possa estar nos abençoando com a sua palavra e que nós possamos viver uma vida de santidade para com Ele. Wagner.